O que esperar do Brasil, de Pernambuco e do Recife em 2014? O que é que se pode dizer do Recife? Nós já salvamos o Brasil e já salvamos Pernambuco. Precisamos salvar o Recife. Em 1800, a gente tinha 3 cidades com 1 milhão de habitantes ou mais no mundo: Londres, Pequim e Tóquio. Em 1900, eram 16 cidades, incluindo algumas dos Estados Unidos: Chicago, Nova York, Paris e Berlim. Em 1950, eram 74 cidades. E em 2010, 442 cidades, dentre as quais o Recife, com 1,6 milhão de habitantes, dentro de uma região metropolitana e polo de uma região metropolitana de 4 milhões de habitantes. E aí, antes de falar do Recife de hoje, para a gente ver o Recife de antigamente. A música é de Capiba, cantada por Chico Buarque. Eu ando pelo Recife, noite sem fim. Percorro bairros distantes, sempre a escutar. Luanda, Luanda, onde está? É alma de preto a penar. Recife, cidade lendária, de pretas de engenho, cheirando a banguê. Recife de velhos sobrados, compridos escuros, faz gosto se ver. Recife, teus lindos jardins recebem a brisa que vem do alto mar. Recife, teu céu tão bonito, tem noites de lua pra gente cantar. Recife de cantadores, vivendo da glória em pleno terreiro. Recife dos maracatus, dos tempos distantes de Pedro I. Responde ao que vou perguntar, que é feito dos teus lampiões, onde outrora os boêmios cantavam suas lindas canções. Engenho, cheirando a bangueira. Recife de velhos sobrados, compridos escuros, faz gosto se ver. Recife, teus lindos jardins recebem a brisa que vem do alto mar. Recife, teu céu tão bonito, tem noites de lua pra gente cantar. Recife de cantadores, vivendo da glória em pleno terreiro. Recife dos maracatus, dos tempos distantes de Pedro I. Responde ao que vou perguntar, que é feito dos teus lampiões, onde outrora os boêmios cantavam suas lindas canções.
cidade parece que era melhor do que é hoje. Uma coisa interessante, porque o Recife ele perdeu nas últimas décadas, a condição, a qualidade de vida na cidade deteriorou-se muito e rapidamente. Essa é uma observação de Jorge Jatobá, escreveu na revista Algo Mais. O Recife tem uma área de 218 km², São Paulo tem 1.523 km². Ou seja, o Recife é apenas 14,4% da área de São Paulo. No entanto, tem uma densidade de 6,67 habitantes por quilômetro² e São Paulo tem 7, ou seja, tem a mesma densidade. É uma cidade adensada numa área pequena. Nesse pequeno território entre rios, oceano e morros, circulam diariamente 782 mil pessoas para trabalhar e 589 mil veículos. Sua população cabe em toda a frota de automóveis da cidade. Se todo mundo desse carona aos outros, não precisava de transporte coletivo, porque todo mundo andava de carro, só que ninguém ia andar para lugar nenhum. É uma cidade adensada e uma cidade hipermotorizada. A imobilidade crescente. Aí eu botei uma foto aqui que não é do Recife ainda, mas pode ser. Não descobri qual foi o país, mas talvez China ou Índia. Em determinadas situações, em determinado momento, o carro dá um nó. Dá um nó e você não consegue sair do lugar. Quer dizer, não é porque tem a rua de menos. A impressão que dá é que tem rua de menos, tem carro demais. Eu botar aqui uma coisa óbvia, todo mundo sabe. 60 passageiros em um ônibus, e 60 ciclistas em sua bicicleta. Ocupam mais espaço do que um ônibus. E 60 motoristas em seus carros. É uma questão de impossibilidade física. Não cabe tanto carro na cidade. Nada contra o carro. Pelo contrário, o carro é uma conquista democrática do cidadão. O problema é o uso indiscriminado e só a tentativa delirante de resolver a mobilidade com o carro. Nós esquecemos isso na cidade, que andar a pé é modal. A cidade precisa do maior número possível de opções para se locomover. É transporte coletivo e as modalidades de transporte coletivo, carro, bicicleta e a pé. E andar a pé é um modal. Nós terminamos esquecendo ao longo do tempo disso. E eu vou passar 3 filmetes da cidade que existe para quem está dentro do carro e da cidade que existe para quem está fora dele. Foi filmado no quarteirão da TGI. Quem estava dentro do carro e depois de um lado e do outro da calçada. São 3 cidades completamente diferentes. A gente teve a preocupação e tem a preocupação de cuidar direito da calçada, de fazer o recuo do muro ali, porque senão ia derrubar a árvore. Mas isso é uma preocupação que deve ser de todo mundo, na medida em que somos todos responsáveis pela qualidade da cidade. Só a administração pública tem a importância fundamental dela, mas ela sozinha não consegue. Nós abandonamos, nós todos terminamos abandonando a cidade a pé. Uma vez conversando com o João Recena, ele disse isso. Tem jovem que mora no Recife, conhece Orlando antes de conhecer o centro da cidade. Que cidade é essa que estamos deixando para os nossos filhos e netos e também preocupados comigo agora? Esse conceito fundamental nas cidades boas para viver é o conceito de caminhabilidade, walkability em inglês. É a medida do quanto amigável é uma área para caminhar. Sendo boa, ela pode trazer vários benefícios para a saúde, para o ambiente, para a economia. Os fatores que influenciam a andabilidade ou a caminhabilidade inclui a presença ou ausência de caminhos, calçadas ou outros itens que interferem no direito de ir e vir, condições de tráfego, uso do solo, acessibilidade a edificações, segurança, entre outros. Nós precisamos cuidar disso. Cuidar, inclusive, por conta dessa preocupação que a gente deve ter, não só conosco mesmo, com nossos filhos netos, mas conosco mesmo. Saiu esse ranking recentemente, do ranking das melhores cidades para morar depois da aposentadoria. As 3 primeiras, São Caetano, Santos e Niterói. São Caetano do Sul, em São Paulo. Santos em São Paulo também, Niterói no Rio de Janeiro. O Recife não entra aí. Eu procurei para ver se o ranking abrangia outra cidade, não abrange, parou em 20. Peñalosa, que foi o prefeito de Bogotá, que participou da Revolução Urbana, foi feito em Bogotá, ele devemos pensar em cidade para os mais vulneráveis, para as crianças, os idosos que se movimentam em cadeira de roda, para os mais pobres. Se a cidade for boa para eles, será boa para os demais.
E recentemente foi lançado esse livro em português, já há anos ele tinha sido editado em inglês, é um livro fundamental. Quem se interessar por essa questão de cidade, deve ler esse livro. Cidade boa para viver, cidade para pessoas. Gene Jacob já disse na década de 60, aparentemente despretensiosos, despropositados e aleatórios, os contatos nas ruas constituem a pequena mudança a partir da qual pode florescer a vida pública exuberante da cidade. Nós perdemos isso. E eu entendo que nós devemos não só andar pela cidade para ver, mas sentir a cidade, como Mário Mello em 1948 já dizia. Sentir a cidade, evocar seu passado, partilhar seu presente, sonhar com seu futuro. Trabalhar ativamente por uma cidade melhor, caminhando, transformando a sua atividade cotidiana na cidade em algo que ajude ela a ser melhor. Nós recentemente lançamos, a TGI, o Observatório e a revista Algo Mais, uma visão para a cidade, Recife 500 anos, uma visão para 2037. Circulou na Algo Mais e foi uma contribuição nossa para essa cidade desejada. E outra coisa importantíssima, nós ainda temos um grande recurso para salvar a cidade. Assim como o bairro do Recife foi salvo por conta da ocupação que ele teve durante muitos anos, talvez a cidade do Recife vá ser salva pelo Capibaribe, porque ele está poluído. A cidade virou as costas para ele. Está lá a grande possibilidade de costura e recostura da cidade. Foi lançado recentemente esse livro, Eu Capibaribe, é um livro importante porque recupera a visão do rio para a cidade, e é importante também esse convênio que foi assinado da Prefeitura com a Universidade Federal para o Parque Capibaribe reconectar o rio à cidade. De que maneira? Usando como referência outras cidades como Lyon, Seul. É interessante essa fotografia porque é o mesmo rio. Um tinha um viaduto em cima do rio e depois o rio foi recuperado, hoje é uma referência mundial. Berlim, São Paulo, Madrid, Medellín, que está fazendo um trabalho importante, como referência para o Recife, o estudo está sendo feito. Nós temos ainda 3 grandes áreas na cidade. O Parque de Apipucos, 2 Irmãos, o Parque de Brenan e o Parque dos Manguezais, eles em torno de 400 hectares cada um, podem ser conectados pelo rio. O rio sendo o grande veículo dessa integração entre áreas verdes da cidade e, mais do que isso, recosturando o tecido urbano. Isso foi um estudo preliminar, também mostrei, saiu publicado na Algo Mais, feito pela Universidade Federal, de conexão. Essa parte vermelha é um caminho possível misto de pedestre e de ciclista, de modo a que a cidade possa ser percorrida por pedestre e ciclista, usando o rio como caminho. E aqui algumas fotografias desse estudo que está sendo feito, é a fauna do rio. Essa famosa garça branca, né? O saguim, nas matas próximas, ali depois de Brenan, eu naveguei pelo rio, a quantidade de garça branca, eu acho que é o paraíso das garças brancas lá. Tudo bicho na beira do rio. Fora as capivaras, que ela só aparece de noite. Então, esse é o Capibaribe. E eu queria concluir dizendo isso, citando Proust. A viagem de descoberta consiste não em achar novas paisagens, mas em ver com novos olhos. Nós precisamos ver com novos olhos o Recife e o Capibaribe, para que possamos transformar nossa cidade novamente numa cidade boa para viver. Uma cidade que dê gosto ser habitante dela, dê orgulho e seja saudável, para cuidar dos nossos filhos e netos e da nossa própria longevidade. Obrigado.